Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Danube. Galerinha, hoje a aula vai ser sobre algo que está nos dias atuais. É preciso haver uma reflexão muito grande e eu espero que eu possa contribuir com vocês nessa aula. Nós vamos estudar hoje sobre os regimes totalitários, que no caso, o nazismo e o fascismo, ou seja, a extrema-direita chegando ao poder na Europa. E isso daí a gente precisa ter uma noção de como se fundamenta o pensamento, como se gerou na sociedade, o porquê ter gerado esses impactos nesses modelos de sociedade. E a gente tem um contexto no qual se enquadra naquele período que foi explicado para vocês entre guerras. De 1918 a 1939 é conhecido na história como período entre guerras. E nesse período entre guerras nós temos a questão de uma Rússia se desenvolvendo ao ponto de chegar a um poder, agregando outras nações, se tornando União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ascensão, no caso do socialismo, a questão da crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Nova York, a quebra do capitalismo, e há uma inversão enquanto o capitalismo cai, o socialismo sobe. E aí nós temos numa Itália, década de 20, numa Alemanha, década de 30, a ascensão dessas ideias extremistas. E o contexto disso daí, quando a gente tem uma humilhação da Alemanha, através do Tratado de Versalhes, que ela tem que pagar a indenização, ela perde exército, e lembrem-se que quando foi na aula da Primeira Guerra Mundial, todo alemão já nasce um soldado, no contexto dito pelo segundo Reich, que era o Otto von Bismarck. Então a Alemanha ela ficou humilhada por um tratado que valorizou uma Inglaterra e uma França. Então nessa circunstância, fica um espírito de revanche, ficou uma mágoa, porque tudo que foi conquistado no século XIX dá um ponto de chegar no segundo patamar de uma grande nação europeia, ela foi perdida. E isso ficou um rancor. Teve a crise de 29. E por que teve a crise de 29? Porque os Estados Unidos financiavam o país da Europa. E com a crise houve um impacto também na economia alemã. A questão da crise econômica e social motivada pela humilhação da guerra, motivada pela questão da crise de 29, pela questão também da expansão socialista, das ideias socialistas, e nisso daí a burguesia, uma classe média, uma classe alta, na qual valorizava a propriedade privada, viu um medo real de uma nova ideia econômica ter espaço na Alemanha, tanto na Alemanha quanto na Itália. Quando se retrata isso, eu pego alguns sentimentos das pessoas, uso essa questão do rancor, do ódio, da raiva, da mágoa, transformando em sentimentos de uma ideia nacionalista, na qual essa ideia nacionalista é para o bel prazer de fortalecimento de certas ideias extremistas. Eu vou dar uma dica de livro para vocês, que no caso eu indico vocês a lerem A Psicologia de Massa do Fascismo. É uma boa dica de livro para que vocês tenham uma noção dessas ideias extremistas, como eu consigo manipular a massa, a grande massa de uma nação. Então a gente vai para as características dos regimes totalitários. Também esse período eu posso chamar de estados nacionais do século XX, que são estados extremistas. Vocês já viram um lado extremista que foi o socialismo do Stalin, e agora vocês vão ver o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então nessas características nós temos a ideia totalitária, a ideia do Estado abarcar tudo, um poder surgindo, emanando somente do Estado. E aí tem uma frase fascista que diz que nada deve ficar acima do Estado, fora do Estado ou contra o Estado. Então repare que o Estado, aquele que detém o uso do monopólio da força, ele tem uma força extrema. Nada pode vir acima do Estado, no caso. Não pode ter uma lei, não pode ter algum direito que favoreça na qual o Estado ele perca algo. O Estado ele tem que ser superior em tudo. Fora do Estado, outras ideias de nação, outros países querendo intervir naquele Estado nacional. Eu tenho que valorizar aquilo que é meu. E principalmente quando eu falo contra o Estado, eu não posso ter uma oposição. Eu não posso fundamentar ideias críticas àquele modelo de Estado. Aí entra a questão de mídia, entra, no caso, jornal, repórteres. Eu não posso, ou propriamente uma oposição política de outro partido, eu não posso questionar a ação do Estado. Porque o Estado ele é perfeito para essas pessoas que pregam essa ideia. E essa ideia nacionalista, que é a nação como a mais alta forma de uma sociedade, mais alto desenvolver de uma sociedade. Então, eu pego uma base da nação
no sentido de acolhimento dos meus compatriotas, e aquilo ali eu vou gerando e jogando uma ideia de que há uma oposição, há uma ideia contrária que quer quebrar essa ideia de fortalecimento de nação. Então, quando vocês verem ideias como o símbolo do fascismo, que é esse machado cercado de varetas, essas varetas são as pessoas na Itália, que aglomeradas elas se tornam fortes. E a questão da superioridade do machado é o líder. O líder é que tem um poder supremo para fortalecer e favorecer essa ideia na qual simboliza a união da nação. Aí nós temos um romantismo, que esse romantismo eu posso pegar o passado de glória. O passado de glória da Itália, os romanos, olha a expansão do Império Romano e o que foi que aconteceu que deixou de crescer, deixou de ser uma grande nação. Então eu pego esse passado de glória, transformo numa ideia na qual eu vou modelar de novo para me tornar uma grande nação, que é a ideia do nacionalismo. Então eu pego o passado de glória, eu pego o passado de glória de uma Alemanha guerreira, de uma Alemanha dos vikings, de uma Alemanha dos bárbaros, segundo a cultura romana, que bárbaro que não era adepto à cultura romana. Então, nesse contexto, havia grandes guerreiros. E o próprio Otto von Bismarck, nas suas frases, deixava isso claro. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que fortalecer essa ideia, pegar o meu passado, recortar o passado, vangloriar minhas vitórias e assim eu jogar para o povo uma ideia romantizada de transformação. Esse romantismo, na qual eu pego essas bases de ideia e vou moldando uma criança a dizer que força ao extremo. Eu não posso retroagir, eu não posso ter uma pessoa covarde na minha nação. Eu tenho que mostrar força e através de discursos empoderantes, de maneiras, de posições, da maneira de falar no oratório, para eu conseguir converter em uma massa. E aqui, lembrem desse livro. Então, nessa questão, quando eu digo a frase nada acima do Estado, fora do Estado ou contra o Estado, eu já tenho que controlar uma massa através de quê? Desse idealismo de uma nação, de transformação, para que eu fortaleça minha nação para uma grande nação, para essa ideia na qual eu pego o meu passado de glória e vejo as minhas vitórias. E aí eu começo a controlar a sociedade através de censuras. Essas censuras é a ideia de contra o Estado. Eu não posso ter quem contrarie a ideia do Estado, eu não posso que encontraria aquela ideia se fundamentando num poder, eu não posso ter uma oposição. E aí eu começo a criar milícias, que essas milícias a gente chama de polícias secretas, ou controle da sociedade. Eu crio um agrupamento, eu crio um grupo militar ou paramilitar secreto para começar a ficar investigando. Que aí no caso eu falo mal do líder, eu falo mal da ideia que está sendo propagada e aí eu começo a caçar. E nessa ideia eu começo a gerar inimigos. Para quê? Para justificar as minhas ações para a permanência e o fortalecimento daquela ideia que está se fundamentando, ou seja, do regime. E principalmente nesse período, que é a década de 20 Itália, 30 Alemanha, que há a ascensão da economia socialista, eu tenho que começar, eu vou, entre aspas, demonizar a ideia comunista, que no caso nunca houve, mas a ideia socialista que foi pregada na União Soviética. E por que isso? Porque eu tenho uma burguesia, porque eu tenho uma elite, porque eu tenho uma galera que financia isso daí. E esses empresários financiando, eles fortalecem a massa trabalhadora que perdeu, que está perdendo, e nesse contexto eu consigo controlar essas ideias, e eu consigo fazer com que haja uma inversão de muitos valores, porque eu estou censurando, eu estou controlando, eu estou gerando certas ideias, falando contextos nas quais podem até haver mentiras, mas se justifica porque eu tenho um inimigo. E qual é o inimigo para esses dois processos? Tanto para o fascismo quanto para o nazismo. A ideia comunista surgida na União Soviética. Então, essas ideias eu posso, vamos dizer assim, eu posso aglomerar numa só. Só tem uma diferença entre o fascismo e o nazismo, que é a ideia do antissemitismo. O antissemitismo que os nazistas fizeram foi começar a caçar no sentido literal mesmo. Um grupo de pessoas, que no caso eram os judeus. Quando chegar no nazismo eu dou uma explicada. Mas essa é a diferença. Os fascistas, eles não tinham a ideia antissemita. Eles queriam fortalecer a nação no todo. E como foi que a Itália ela se revoltou contra a França e a Inglaterra?
porque ela foi prometida algumas coisas pós-guerra, alguns benefícios para ela, e não foi cumprido o acordo. O acordado não foi efetivado, então ela teve perdas e ela se revolta contra as ideias liberais da França e da Inglaterra e se fortalece no seu regime nacionalista. E aí o grande líder é esse cidadão, o Benito Mussolini. Ele vai criar o Partido Fascista. Ele começa a discursar, ex-militar, com a ideia nacionalista que prega a ideia de uma nação forte. Olha o que aconteceu quando a gente é adepto ou escuta outra nação. A gente sofre golpes. Vamos fortalecer porque nós já fomos uma grande nação. Por que nós temos que ser submisso agora a outra? Nós temos que desenvolver isso daí. Então ele vai começando a ter uma ideia conservadora na sociedade, apoio dessa ideia conservadora por grupos empresariais que financiavam essa dinâmica, financiavam esse controle da sociedade através de quê? De uma milícia, de um agrupamento paramilitar, que aí no caso ele vai criar censuras. E para justificar algumas ações, eles criam inimigos. Meios de comunicação são inimigos, outras nações são inimigas, livros são inimigos, a educação, se não for no modelo na qual ele aplica, é inimigo da nação. Então todos esses projetos criando inimigos é para se justificar a ação que está sendo modelada por essa base que financiou, essa base conservadora, como também essa base militar que se fortalece através das montagens de uma milícia. E essa milícia é a civil, que no caso eram os camisas negras, que eram os esquadres. Então aqui, como já foi visto, o Benito Mussolini. Daqui a simbologia da nação, que são as varetas. Essas varetas são cada um da população e unidos eles se tornam rígidos, se tornam fortes. Então uma nação ela precisa ser unida pela representatividade do líder, que no caso o líder era o Mussolini. E aí tem o grande episódio que é a Marcha sobre Roma, que é 28 de outubro de 1922, que tem uma participação bem elevada, 50 mil participantes. O rei Vítor Emanuel ele fica assombrado com aquilo ali e aceita o Mussolini como primeiro-ministro. Aceitando o Mussolini como primeiro-ministro, há uma ascensão daquela ideia sendo projetada na década de 20 ao poder. Quando ele chega ao poder, Mussolini, em 1925, ele se torna dulce através das eleições. E aí ele vence os comunistas. E como é que eu venço uma eleição? Como foi falado. Não é um projeto de um dia para a noite. É um projeto que vai sendo elaborado. E aí, quando eu tenho sentimentos que podem gerar rancor, ódio, mágoa e propriamente medo, eu fortaleço num agrupamento. E eu preciso ter pessoas que estão passando por algum problema psicológico, seja pelo medo, seja pela aflição, seja pela raiva, pelo rancor, pela mágoa, para que eu venha a agrupar essas pessoas. Agrupando essas pessoas, elas vão ter uma nova ideia de um sentido de pertencimento a algo, que pertencimento à nação, e aí ele vai ganhando força. Que aí ele tem essa ideia dessa política mais conservadora, dessa política opressora e repressora, que no sentido de que ela não vai aceitar críticas, ela não vai aceitar outras ideias sendo propagadas, e sempre há um financiamento. E aí, como eles vencem nas eleições, tanto vai ter pessoas nos cargos de como se fosse deputados, senadores, e ele vai começar a implantar o seu regime político agora porque ele se tornou o primeiro-ministro. Ele se tornou a grande figura da nação. E a grande característica do fascismo é a ideia corporativista, ou seja, eu pego o trabalhador que é esquecido pelo Estado, não, agora você não é esquecido, o Estado está te representando. O Estado vai te fortalecer dizendo o que você precisa e escutando aquilo que você quer. No sentido geral, você está precisando de quê? Pronto, o Estado vai lá e vai te resguardar para que não haja exploração de empresas. Mas isso é só para ele ter o controle daquilo que está acontecendo, justamente porque a força dos sindicatos normalmente é a esquerda. A esquerda chega amparando com essas ideias. E aí eles, não vamos deixar, a gente vai dizer que o Estado está amparando essas ideias. A outra questão foi o Tratado de Latrão, que foi em 1929, quando cria-se o Vaticano, ou seja, a Igreja Católica apoia o fascismo. A Igreja Católica ela dá ferramentas, que no caso, ferramentas ideológicas para dizer que aquela representatividade do Mussolini é a representatividade daquela nação que precisa. Então, aquele ligamento com algo superior está dizendo que aquela figura, que no caso Mussolini, era a representatividade, então as pessoas
que na sua crença religiosa se entregam também, ou seja, eu consigo modificar a massa através das ideias. Quais ideias? Ideias no campo educacional, as ideias no campo militar, as ideias dentro dos sindicatos e agora fundamentando e finalizando para fortalecer essa ideia através da religião. Criando esses mecanismos, vai se ter um apoio popular e principalmente porque eu não deixo gerar críticas em relação a essa forma de governo, a essa forma administrativa, onde muitas vezes a fundamentação da violência é explicada pela questão de que está contrariando a nação. Então você que é meu irmão, não está aceitando a minha ideia, que eu quero valorizar a minha nação, você está errado. E aí a galera que está apoiando aquilo ali, aquela ideia, fica presa numa espiral daquilo, nós temos que nos unir, união, força, temos que desenvolver. E nessa espiral, você não consegue enxergar outra coisa. Você fica preso aquilo ali e você aceita o discurso da violência, o discurso de ódio, porque você já está com mágoa, você já está com rancor e você foi derrotado por outras ideias. E aí eu justifico o erro pelo erro. Essas são algumas imagens do assinado Tratado de Latrão. Está aqui com o Papa Pio XI, ele conversando. E essa ideia do fortalecimento do fascismo na Itália, pegando a crise, eles, fascistas, respondem como? Aumento da produção armamentista. Vamos produzir para que a nação se torne uma nação de defesa bélica. Nós temos que nos proteger contra os inimigos, e aí expande a ideia militar. Nessa questão da expansão militar, eles também alegam que, olha o que aconteceu em Roma. Nós precisamos aumentar, através da crise, com a expansão territorial. E aí eles vão ter a ideia do espaço vital, como solução para a crise. E o que é o espaço vital? Tomada de outras regiões. Eles vão invadir as regiões como a Abissínia, eles vão formar alianças, porque também há um projeto na Alemanha se desenvolvendo dessas mesmas características dos regimes totalitários, que no caso é o fascismo. Vamos observar a aliança entre Mussolini e o Hitler. Olha aí algumas fotos que eu estou passando para vocês aqui. Agora nós vamos ver o desenvolvimento do nazismo. Vocês viram as características gerais dos regimes totalitários, agora nós vamos ver a ideia nazista alemã. Essa simbologia dessa cruz com essas pontas, ela não é um símbolo alemão. A Alemanha copia esse símbolo de rituais orientais, que ela é invertida, que demonstra força e tudo mais. O problema é que no Ocidente ficou estigmatizado a suástica como algo maligno. Porém, para muitas culturas orientais, ela é de milênios anteriores e não tem nada a ver com essa expressão de que foi usada da maneira para os nazistas. E por isso que em alguns locais vocês não vão ver a suástica, ou mesmo em lei brasileira, ela sendo abdicada, ela não pode ser usada, ela não pode ser reproduzida, porque é crime. E essa ideia desse modelo de suástica vermelho, branco e essa simbologia representa uma ideologia que foi altamente violenta contra a humanidade, cometeu altas atrocidades, então ela é negada, ela não pode ser reproduzida de maneira alguma. Aí vamos nós. Como a questão dos regimes totalitários no todo, a antecedência do surgimento deles é através do Tratado de Versalhes. A Alemanha ela foi humilhada porque perdeu território, perdeu soldados, perdeu base das forças armadas, ela teve que pagar uma indenização gigantesca. Então tudo isso daí gerou uma crise. E mais ainda, quando surge a República de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial, ela aceita o acordo feito no Tratado de Versalhes. E para muitos alemães isso não era digno para eles. Ficou um sentimento de revolta, ficou um sentimento de revanche, que no caso a República de Weimar é representado pela questão da social-democracia. Então, nessa questão de revanche, há aglomerações de situações. Por exemplo, na crise de 29, aumenta a dívida da Alemanha, muitas pessoas ficam desempregadas, os impostos sobem cada vez mais, então não tem como pagar aquilo que foi imposto no Tratado de Versalhes. A França, para massacrar cada vez mais, toma regiões da Alemanha, e essas regiões da Alemanha, as pessoas que trabalhavam nessa região tiveram que fazer greves, e aí vai juntando bola de neve. E mais ainda, há muitos judeus na Alemanha, e esses judeus, para alguns
que vai se fundamentar no nazismo, que é a ideia antissemita, eram aliados da França e da Alemanha, de uma ideia liberal que queria destruir a Alemanha. Então foi juntando tudo numa bola de neve que depois foi eclodindo no regime nazista. O resultado, uma hiperinflação gigantesca, uma crise econômica, social e também cultural. Reparem o preço do pão, que ele vai subindo ao longo de julho de 1923, olha o preço do pão. E aqui foi a inflação, a hiperinflação até novembro de 1923. Então, como solução para essa ideia que estava surgindo, essa ideia de crise, essa ideia de perda de locais, vinha a ideia socialista, a ideia da esquerda. E aí o que eles vão dizer, como nesse cartaz, esse último pedaço de pão foi roubado pelos capitalistas. Lute você pelas suas crianças, vote nos comunistas. E aí, como a gente tem aquelas bases dos regimes totalitários, eu tenho um inimigo agora. Eu tenho inimigos agora. Os inimigos são os liberais, França e Inglaterra. E eu também tenho os socialistas. E por que isso? Porque alguns empresários da Alemanha não queriam aceitar essa ideia na qual os socialistas poderiam tomar espaço. Aí vocês têm que lembrarem que no socialismo tudo pertence ao Estado, acaba a propriedade privada, e essa é a grande simbologia do socialismo. Não existe propriedade privada. Aquilo que é seu, aquilo que é meu. Deixa de existir. Aquilo que é meu pertence ao Estado, e aquilo que é seu também pertence ao Estado. E o Estado que vai regrar nossas vidas agora. Essa é a diferença dos extremos, que no caso das ideias extremas socialistas, no caso do Stalin, para a ideia alemã. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas alegavam que o nazismo era de esquerda. Não se fundamenta a ideia do nazismo de esquerda porque não acaba a propriedade privada. A propriedade continua a existir. Então é falha essa teoria de dizer que o nazismo é de esquerda. E quem propagou isso falou totalmente errado, é pura mentira. Esse é o Thälmann, que era o líder socialista na Alemanha. Que aí, no caso, em resposta a essa crise gerada pelo fim da guerra, pela humilhação do Tratado de Versalhes, por essa ascensão socialista, é criada o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, que no caso é o Partido Nacional Socialista Alemão. Só que quando falar no socialismo, não quer dizer que se enquadre naquele socialismo soviético. É o socialismo alemão de dizer que a nação precisa ser forte, a nação precisa se unir, a nação precisa ter uma representatividade de um líder. Mas eles não acabam com a propriedade privada. Pelo contrário, eles fortalecem cada vez mais essa ideia de nação com propriedade privada. Um capitalismo no modelo alemão, só que esse capitalismo levado ao extremo. E nessa situação, cria-se o líder com Adolf Hitler. O problema é que, a priori, não era o Hitler o líder. Ele foi solicitado para fazer essas investigações desse partido. E ele começou a ir, e ele, como foi um soldado da Primeira Guerra Mundial, ele começou a ver inflamado pela derrota alemã, pela humilhação que houve no Tratado de Versalhes. E nos discursos ele começa a se intrometer e argumentar contra. E as pessoas começam a dar voz e perceber a inteligência dele. E ele vai surgindo como uma grande figura, e os empresários, reparando a dinâmica dele, a oratória dele, começaram a querer ele como partido, e ele se torna o líder do partido. E aí reparem que há uma ascensão de propagandas. Se vocês pegarem essa propaganda que ele está segurando a bandeira alemã, atrás, as pessoas fazendo a saudação dele, com a águia, que é o símbolo, que é a águia imperial, símbolo da Alemanha, abrindo o céu nublado, com as luzes caindo, é como se ele fosse o Messias, como se ele fosse o grande salvador da pátria alemã. E ele vem com a representatividade, olha como uma roupa do exército. Todo alemão nasce um soldado. A Alemanha, em sua essência, é guerreira. E ele vende isso daí. Outra ideia é nesse outro cartaz. A águia imperial abraçando. Essa águia abraçando a família alemã. E nessa questão, ele começa a jogar as suas ideias, e ele começa a provocar a ideia antissemita, a ideia na qual começa a culpar os judeus pela crise na Alemanha também, porque o emprego do alemão era para ser dele, não de um estrangeiro, e começa a jogar isso para a população. Eu começo a ter ideias de contra-mídia,
Eu começo a criar inimigos para justificar as minhas ações. E nisso daí a gente tem as características, que no caso, tratar adversários, humilhação, o discurso ultranacionalista, aquilo que eu acabei de falar, de dizer que estrangeiros estão tirando emprego do alemão, o alemão que tem que ser valorizado. Retorna a ideia do romantismo, da glória do passado, do primeiro Reich que derruba Roma, do segundo Reich que é o Otto von Bismarck. Então nessa questão eu fortaleço a minha ideia. E eu começo a criticar a ideia liberal da Europa. Qual a ideia liberal? Da Inglaterra e a da França. Por quê? Porque essas duas nações humilharam a Alemanha. Fizeram com que a Alemanha tivesse uma hiperinflação. Que a Alemanha perdesse os seus compatriotas os empregos. E aí ele também copia a ideia fascista do espaço vital. Expansão territorial é necessário para que haja a regulamentação e sanação de uma crise que estava surgindo. E como houve a diminuição do exército alemão, o exército agora vai ser fundamentado nas escolas. A escola da nação, modelo de educação baseada numa cultura militar. Então eu tenho que incentivar, eu tenho que modificar todos os livros, todos os meios de reprodução educacional para favorecer uma educação militar. E aí na ideia militar eu tenho que respeitar as hierarquias, as regras colocadas. E aí eu preciso fazer com que essas efetivações do plano seja concretizada. Seja agora levada a um patamar que as pessoas possam acreditar. E aí vem o ministro da propaganda, o Goebbels. Goebbels é o ministro das relações, das propagandas. E essa questão de crise eu tenho que responder pegando a crise, mas criando uma suposta solução. E mais ainda, eu tenho que fazer com que as pessoas tenham medo da expansão socialista, que é mais uma ideia vinda de fora, para tentar colocar dentro da nação e afundar ela cada vez mais. E aí vem o Goebbels para isso daí. E olha que é o inimigo da nação. A foice e o martelo juntos. A foice e o martelo, ela está sendo combatida pela baioneta. E essa baioneta aí é a baioneta do soldado alemão. Então, dessa forma, eu não posso deixar que o monstro do socialismo ganhe espaço na Europa. E o Goebbels, ele começa esse é o Hitler jovem, começa a usar a ideia, e eu indico a vocês a lerem a biografia do Goebbels. Por quê? Porque o Goebbels, eles começam a caçar os judeus, começam a tirar as riquezas dos judeus e começam a, vamos dizer assim, entre aspas, demonizar os judeus. Eles precisam punir os judeus. E os judeus, tanto na mídia, tendo no jornal, eles começam a dizer, os alemães com essa ideia nazista, eles querem destruir os judeus. O Goebbels, em resposta, diz assim, eles estão mentindo. E a mentira se torna verdade. Uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando das maiores das verdades. Ou seja, aquele plano que eles fizeram, os nazistas, que era a ideia antissemita, o Goebbels foi lá e disse que era mentira. E essa mesma mentira que ele disse dos judeus, eles inventavam outras histórias, demonizando o socialismo, demonizando os judeus, para justificar as suas ações, que no caso eles eram inimigos da nação. E como eu estou mudando, modificando toda a ideia e trazendo cada vez mais pessoas sendo financiado por grandes empresários, os alemães começam a comprar a ideia do Hitler. Porque a nação estava quebrada. E a nação quebrada faz com que as pessoas com sentimentos negativos se deixem levar por uma ideia que possa criar uma solução. E aí ele usa a ideia militar para regenerar a função de uma grande nação. Eu vou pegar o passado, eu vou refazer o passado, valorizando o meu passado de glória. Para quê? Para construir um futuro. E aí o que eu faço? Aquele passado, vamos dizer, um passado mais curto, eles vão esquecendo. Como a República de Weimar. Eles usam da ideia democrática para dar um golpe de Estado para se fortalecer. Como? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdades. Os judeus são as pessoas que acabaram com a nação alemã. Os judeus é que estão tirando o teu emprego. Olha, a inflação está assim porque os judeus não têm emprego. Porque os judeus são espiões do liberalismo. Liberalismo francês e liberalismo inglês. Então as pessoas começaram a comprar isso daí. E aí o que vai acontecer? Começa a se fortalecer cada vez mais, a um ponto que se cria milícias, vários agrupamentos para proteção da nação alemã, como a SA, como a SS, como a Gestapo,
que é a polícia secreta, que é aquela polícia no mesmo sentido da milícia fascista, na qual eu não posso deixar ter críticas. E quando eu tenho críticas, eu tenho que punir. Eu tenho que criar mecanismo que eu tenha que boicotar as críticas. Eu não posso deixar uma crítica verídica ser verdade. Pelo contrário, na hora que surge uma crítica, eu vou desmentir e dizer que quer desvalorizar a nação. Porque eu estou representando a nação, eu estou querendo defender você, mas você está com mentira. Está apoiando A, está apoiando B, está apoiando C. Então esses mecanismos de mentiras, ditas pelos nazistas, eram feitos como verdades para muitos. E muitos que se sentiam desamparados por uma suposta nação, como a República Weimariana, que assinou o Tratado de Versalhes e deixou a Alemanha ser humilhada, agora eu tenho uma pessoa forte no poder. Eu tenho uma pessoa de discurso bonito, eu tenho um discurso, uma oratória perfeita. Uma oratória na qual diz como é a característica do alemão. O alemão foi um guerreiro, o alemão é um soldado, o alemão tem que ser vitorioso. Mas aí entra também a ideia da raça pura. Eu não posso ter outras características, eu não posso ter pessoas estrangeiras, eu não posso ter pessoas misturadas, porque é aí que degrada a nação. Eu não aceito mistura. Então vai se fortalecendo essa ideia ultranacionalista, essa ideia radical, e as pessoas comprando. E compram por quê? Porque a Alemanha estava destruída. E aquela pessoa tinha propostas que poderia tirar a Alemanha daquilo ali. E aí nós temos em 1923 o famoso a tentativa do golpe de Estado do Hitler. Só o que vai acontecer? Ele é preso, exilado. E lá ele cria, de 23 a 29, ele cria o livro chamado Mein Kampf, que é a minha luta. E quando ele cria essa luta, é como se fosse uma bíblia, é como se fosse as ideias dele para a nação alemã, que no caso, as ideias dele de como seria a grande nação. E como ele já teve força, já estava ganhando espaço, na década de 20, as pessoas começaram a comprar. E até porque os grandes empresários, os meios de comunicação que eram adeptos à ideia nazista, começaram a propagar. E essas ideias foram vendidas como verdade absoluta. Então aí a capa do livro. Eu indico vocês a lerem, é uma biografia dele, que é essa daqui, ó, são 2 volumes, são 2 bitelos aqui, ó. Mas eu indico vocês a lerem. Por que vocês precisam ler isso daí? Porque vocês precisam conhecer as ideias na qual o mundo viu a atrocidade que é fazer. Aí leiam a Psicologia de Massa do Fascismo, leiam a biografia do Goebbels. Por quê? Porque até no curso de jornalismo a galera estuda muito Goebbels, porque ele conseguiu fazer uma manipulação das massas gigantesco. Então leiam também essa biografia do Hitler, tenham um entendimento disso daí. E aí nós temos o livro da Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo. Por que vocês precisam entender essa ideia totalitarista? Justamente para que vocês tenham a noção de como eram feitas as conduções para manipular as massas e qual era o resultado pós a aceitação do agrupamento dessas massas. E aí, no Mein Kampf, como eu já expliquei a ideia antissemita, ele traz os inimigos como os judeus. Os judeus tomavam cargo dos alemães e ele afirmava isso daí. Então ele dizia que eles eram aliados da França e da Inglaterra, do modelo liberal. Por isso a Alemanha estava quebrada. E aí a galera sofrendo, perdendo, não tendo emprego, a inflação lá em cima, eles começam a aceitar essa ideia do Hitler, na qual vai gerar os famosos campos de concentração, as mazelas da humanidade. E aí ele começa a fazer prisão em massa e execução de judeus. Tem algumas imagens para vocês verem. E o Estado faz o quê? Essa ideia do Hitler começa a ganhar força e as pessoas começam a aceitar a violência como justificativa de um inimigo. E o inimigo era os judeus. Era o judeu. E como o judeu não tinha uma nação, ele estava tomando espaço. E aí o Goebbels faz uma propaganda na qual ele diz que os judeus são igual a peste de ratos. E essa peste de ratos se espalhou pelo mundo. E eles têm que ser exterminados, porque toda peste tem que ser exterminada. O mesmo início das propagandas de Hitler. E aí eles tinham a ideia de segregar, expulsar e exterminar. Olha como é malévolo. Eu crio o judeu como inimigo, e a partir disso eu começo a separar eles, e eles vão começar a andar com a estrela de Davi no braço,
numa ideia segregacionista, separatista mesmo, que se ele tiver na calçada, um alemão na calçada e ele tem que sair, e os alemães comprando aquilo ali batem nos judeus, porque diz que eles estão tirando o local deles, eles são espiões, eles são inimigos. Então eu segrego, separo, eu começo a expulsar eles de alguns locais, tipo locais de dentro de casa mesmo, e depois eu levo para o extermínio, porque são pragas. Olha como foi o plano realizado e criado por uma força na qual pegou as mágoas das pessoas, gerou em força numa ideia de nação, cria-se um livro dando uma didática dinâmica como é essa ideia. As pessoas compram, a juventude comprada porque mudou os planos educacionais. E nisso daí Hitler cada vez mais ganhando espaço. O que vai acontecer? Ele sai da cadeia, o partido cada vez mais forte ganhando espaço nas eleições, o presidente aceita Hitler como primeiro-ministro, ele se tornando primeiro-ministro, eles, nazistas, fazem atentados e culpam as outras pessoas. Então quem vai defender a nação? O presidente ou o cara que mostrou que havia falhas e ele tem planos de defesa para a nação. Em 1933 o presidente morre e ele assume. E aí o que assume? Na ideia democrata dele, fortalecida por uma ideia mais radical, dá um golpe de Estado e acaba a República de Weimar. Cria-se o terceiro Império Alemão, o terceiro Reich Alemão. E nessa questão ele é o Führer. E esse Führer, ele é o líder supremo. Ninguém pode contrariar mais ele. Aí tem a famosa Noite dos Longos Punhais, que no caso é em 1934, que ele vai eliminar todos os opositores dele. Ou seja, desde a década de 20 ele vai criando mecanismos, ele ganha a visão de empresários, financia um partido, ele joga a ideia extremista dele, ele joga a ideia de rancor que ele tinha para as pessoas pegarem aquele rancor também e converter em força de uma ideia suposta de nação. Depois disso daí ele tenta um golpe de Estado, mas não consegue efetivar. Dentro da cadeia ele cria um livro explicando como era essa ideia da grande nação, da raça pura, do antissemitismo, e a galera compra porque está com rancor. Nisso daí ele chega ao poder, os políticos que o cercavam também têm uma ascensão. Ele chega no poder em 1933. Quando ele chega no poder em 1933, ele modifica tudo aquilo que supostamente era democrático, ele deixa de existir, porque ele vai mostrar quem ele é. Ou seja, ele vai mostrar o seu poder total, o seu poder autocrata, que ninguém pode contrariar ele. Não pode existir oposição. E aí ele muda todo o conceito de Estado para que favoreça as ideias dele. E aí, como eu expliquei para vocês sobre a ideia de que o nazismo não é de esquerda, tá aí essa imagem que é uma homenagem ao Dia do Trabalhador Alemão. Reparem que a foice e o martelo junto simboliza o socialismo. E o socialismo que é dito no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não tem nada a ver com o socialismo soviético. Na moeda ele deixa bem claro que a foice e o martelo junto estão separados. E quem está separando? O Reich, o Iluminado, o Messias alemão. E no caso, a águia imperial. Ela está segurando a foice e o martelo. Ou seja, não tem uma ideia socialista, mas tem uma ideia de uma grande nação forte, que essa grande nação ela vai levar a patamares muito elevados da nação. Mas quem vai fazer isso? A figura do líder, o líder máximo da nação. Lembram que eles isolaram, eles segregavam, eles expulsavam, exterminavam? O inimigo, que no caso a ideia antissemita, a solução final para o extermínio dos judeus são os campos de concentração. Eles precisavam fazer com que essas pessoas fossem exterminadas para que houvesse apenas uma raça pura, a raça alemã. E eu vou dar uma dica de leitura para vocês, que no caso não é nem um livro, é uma revista em quadrinho, que é Maus. Que essa revista toda pessoa precisa ler para entender o regime nazista. Aí se vocês repararem, os judeus são ratos, como no documentário do Goebbels. O Art Spiegelman, que é o autor dessa obra, ele faz justamente uma crítica ao documentário que foi feito pelo Goebbels. E quem é os predadores dos ratos? Os gatos. Então os gatos são a representatividade do nazismo no HQ sensacional que vai descrever o pai do Art Spiegelman, o pai do autor, dentro dos campos de concentração. E se vocês tiverem estômago, leiam, porque isso aqui é extremamente pesado. É algo agoniante.
de você ter que ficar em locais bem acumulados, tentando respirar e você não ter que fazer suas necessidades fisiológicas num canto. O mesmo que você, para pegar alimentação, você não tem uma roupa adequada, eles te dão qualquer tipo de roupa e você não tem que ser zelado, você não pode ter piolho, porque para eles você é imundo, que você é nojento, que você é a escória da humanidade, então você merece sofrer. Aí te dão roupas mais largas, roupas mais curtas, dão uma comida horrorosa, deixa você sofrendo e morrendo, a um ponto de levar para a câmara de gás, ou mesmo por pura maldade matarem vocês, e você não pode nem criticar, falar algo. Você tem que ser submisso, e o medo te impondo, você vai ficando acuado. Você fica dias e dias sem se alimentar. Então tudo isso foi gerado pela ideia de uma pessoa que dizia ter a solução para a nação. E isso ele vai conseguindo. Vai mostrando para o povo que ele é a solução. Como? No campo econômico. O Estado começa a fazer intervenção. Ele toma as riquezas dos judeus, ele expulsa os judeus, eles começam a colocar nos campos de concentração, colocam para marcha para a morte. E aí eles vão pegando as riquezas e vão botando no Estado, e o Estado vai criando grandes obras, o Estado vai intervindo na vida do cidadão, o Estado intervém na educação, produz armas, produz emprego, gera emprego para a nação, começa a fazer grandes obras. Por que grandes obras? Aí vocês precisam lembrar do Egito Antigo, as fases do Egito Imperial. A nação egípcia precisava mostrar sua grandeza através das obras. Então, uma grande nação ela precisa ter grandes obras, obras faraônicas. Para quê? Para mostrar ao povo que você é rico, que você tem poder nisso daí. Aí, para essas ideias, para esse campo econômico, ele vai pegar como base o New Deal, a solução da crise de 29. O Estado começa a injetar dinheiro na economia privada. E nisso daí a economia privada começa a circular. Ou seja, ele está pegando mecanismos, ele pega as ideias da esquerda, do socialismo da esquerda, que é o Estado tomando de conta da tua vida. Ele não é socialista. Por quê? Porque ele faz que haja produção para gerar empregos, para você ter sua renda, você ter sua propriedade privada. Mas ele tira dos judeus. E mais ainda, ele começa a financiar através de grandes obras. Para que isso? Para que haja a engrenagem e consiga ter o desenvolvimento no campo econômico. Ele vai pegando situações como o New Deal, ideia socialista, a ideia do Mussolini de centralização. E tudo isso daí ele bota no caldeirão e vai criar o nazismo. Então mudou a educação. Eles incentivam as pessoas a cada vez mais a adorarem. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja uma ascensão gigantesca. Fora as propagandas que eram realizadas, e essas propagandas realizadas faz com que as pessoas vejam que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa generosa, que ele é uma pessoa que se preocupa com a nação. E aí ele tem o domínio das massas, ele tem uma boa oratória. E essa boa oratória, ele não tem críticas, porque ele tem uma Gestapo, uma polícia secreta que por trás não deixa ter críticas a ele. E reparem nesse gráfico, olha o desemprego da Alemanha subindo, quando chega em 32 no seu ápice, olha em 33, quando ele chega, aí vai cair nos próximos anos. Quando começa a guerra em 39, 100 mil desempregados na Alemanha. Reparem como ele consegue desenvolver uma grande nação. Só que as pessoas não sabiam qual era o plano, porque por trás ele estava exterminando os judeus. Está aqui, o extermínio de judeus, levando para os campos de concentração. Se vocês repararem, aquele homem está com a estrela de Davi no braço aqui. Os campos de concentração. Olha a maldade que era esse plano. Então há uma ascensão do nazismo. O nazismo chega ao poder, o fascismo chega na década de 20 e o nazismo na década de 30. Então todo o controle que havia na sociedade e o que ele faz com a ideia antissemita de extermínio de uma raça, de um grupo, e não eram só judeus, ciganos, negros, homoafetivos, eles também caçavam, porque eles queriam uma raça pura. Tudo isso que ele fez, que ele produziu, eclodiu na Segunda Guerra no ano de 1939, que vai durar até 1945, quando ele, em abril de 45, comete suicídio. Galerinha, então, essa ideia dos regimes totalitários, elas começam a ascensão da década de 20, termina em 45, quando acaba a guerra, que no caso, Mussolini é morto. E pesquisem, eu não vou dizer, pesquisem
Como foi que Mussolini morreu? Hitler cometeu suicídio. Os regimes totalitários acabam com o final da guerra de 45. Então começa a surgir uma outra ordem. Vem a Segunda Guerra que vocês vão estudar. Mas reparem toda a maldade que foi esses regimes totalitários, e principalmente o nazismo, que ele culpou um grupo específico. E esse grupo específico era exterminado, como vocês viram nas imagens. Então, pessoal, estudem, pesquisem. Vou dar outra dica de livro para vocês compreenderem bem o nazismo. Leiam do Richard J. Evans. Aqui é uma trilogia que fala do nazismo. São 3 bitolos desse daqui, ó. Leiam, que cada um vai especificar que é a chegada, o domínio e a guerra do nazismo. E mais ainda, se vocês quiserem ler um resumo, leiam esse daqui, que é o Terceiro Reich. Não tem pessoa, um pesquisador, um historiador que saiba mais e que retrate mais a ideia nazista do que ele. Então, é a dica de leitura que eu dou para vocês. E aí tem um catálogo de filmes que vocês podem assistir. Premiumbeat.com. 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 Mas estudem para vocês verem o quanto é importante vocês reviverem a história, para que não deixemos mais essas atrocidades acontecer, como diz nos direitos humanos. O ser humano ele tem que elevar o pensamento para que não deixe mais atrocidades acontecerem. O mal não ganhe força. Galerinha, esse foi a aula de hoje. Valeu!